Como escrever um último parágrafo que não estrague tudo o que veio antes? A última impressão é a que fica ou ninguém lembra do último parágrafo? Porque essa luz que está vindo no santinho aí... Qual a importância do último parágrafo de um livro? O último parágrafo ele é relevante especialmente em textos menores, como por exemplo, novelas curtas. Né? Se a gente pensar em Fera na Selva, por exemplo, né, da Henry James, o último parágrafo é absolutamente fundamental porque ele vai explicar tudo o que veio até ali. No conto, ele é rigorosamente necessário que ele é, portanto, resultado de tudo aquilo que veio antes, né? Tanto no conto do século XIX quanto no conto contemporâneo. Né? Esse final, especialmente no contemporâneo, que trabalha com textos cada vez menores e se aproximam bastante até do haikai. Né? Então é fundamental. No romance, eu creio que o melhor é para o escritor, quer dizer, o prazer e o deleite é mais do escritor do que do leitor. Quer dizer assim, o último parágrafo normalmente, nos romances grandes, mesmo aqueles romances consagrados, né, muitas vezes o leitor não se lembra do último parágrafo. Mas para o escritor não, ele é fundamental. Né? Quer dizer, ele organiza o seu material em função desse último parágrafo e ele quer fazê-lo muito bom. Você está falando que o romance muitas vezes dispensa o último parágrafo, né? Ele não é fundamental. Uma exceção é o romance policial, né? Exatamente, O romance policial, ele de fato, ele se fecha no último parágrafo, ou na última página, vamos dizer. Né? E ali é que então a gente vai ter a revelação da história. A partir daquelas pistas que o autor vai jogando no decorrer do texto, né? Então, de maneira inconsciente, vamos então dar um sentido a todas essas pistas na revelação do final. Né? Então, aí sim, ele é realmente necessário que seja um final bom, que arremate o livro, que dê explicações e dê aquela sensação de completude. Mas essa sensação, ela não é só do romance policial, digamos. O leitor gosta bastante de ler algo que quando chega no final lembra o início e dá aquela coisa circular, né? Então eu faço uma brincadeira com meus alunos de criação literária, eu digo, olha, se nada está funcionando, o final, pega o final e remete ao início. Todo mundo vai achar que lê uma obra-prima. Você começa um livro, você sabe o final? Sei o final. Eu não consigo trabalhar de outra forma. Né? Ele pode ter alguma variante, mas dentro daquele mesmo caráter que eu pensei para esse final. Então, é assim, ao escrever o primeiro parágrafo, eu já estou escrevendo o último, mentalmente, ou até já tenho escrito o último, né? Para não me perder, porque escrever um romance é como Ulisses, né? Tem que se amarrar no mastro, tapar os ouvidos para não ouvir as sereias, né? Porque escrever um romance é estar ouvindo as sereias, então, vou para lá, não, vou para cá, para lá, para lá. O romance não vai funcionar. Então tem que ter, digamos, algo que oriente em termos de história que leve até o final. Mas atenção, isso é algo que está na personagem, porque a personagem é que faz existir um romance. A sucessão de episódios de um romance decorrem da personagem, e não o contrário. Como chegar a um bom último parágrafo? Isso aí, pergunto para mim até. Eu não tenho nada a te ensinar. Bom, então, ele deve conter uma solução, tá? Não necessariamente explícita, para as questões que foram levantadas no decorrer da obra. Né? Esta é a questão.
E nós temos que pensar, a meu ver é isso, né? Nós temos que pensar também naquela situação em que nem sempre o último parágrafo é o decisivo, mas um pouco antes do último parágrafo, não é? Então o último parágrafo seria aquela espécie de solução e retorno à quietação, à paz inicial do romance antes de ser perturbado pelo conflito, né? Então, a meu ver, é um conjunto de coisas, né? E o cinema trabalha bastante com isso, né? Quer dizer, o clímax, o anticlímax, né? Que vem o retorno da paz. E muitas vezes o romance é assim, especialmente o romance clássico, né? Ele vai até certo ponto, vai aumentando a intensidade do conflito, né? Vem o grande momento da solução do conflito e depois, por vezes, o último parágrafo vem a ser digamos, esse retorno, né? Esse retorno aos momentos iniciais. E quanto ao final aberto? Quando que ele é justificável ou mesmo necessário? Eu penso assim, o final aberto significa o final não explícito, nesse sentido. O final aberto, na verdade, tal como ele é entendido, é uma falácia. Por quê? Esse final aberto significa nós não conduzimos o leitor até a última linha. Nós o deixamos um pouco antes e agora ele tem todos os elementos para ir até o final. Mas este final já é previsto pelo autor. Ele quer que o leitor chegue por si mesmo a esse final. Qual será que é o final mais famoso da história da literatura? Bom, acho que nós temos vários, né? Madame Bovary, talvez, né? Que ele é um final em que ela morre, né? E ele se arrepende, ou melhor, nem tanto, porque ele ficou durante o romance todo assim, meio um pateta e tal, não entendeu bem o que estava acontecendo, porque era um homem bastante banal, não é? Então, ao final, ele enfim, chora ali onde ela está morrendo. Talvez esse, não sei, é o que eu me lembro agora, mas há outros, né, que são igualmente marcantes. Até onde um final ruim pode estragar um livro? Vamos ver. Ou nunca estraga? Só a título de brincadeira, né, que eu comento com meus alunos, né, ninguém gosta do final, pronto. Então eles ficam muito angustiados com o final, eu digo, não se preocupe por isso. Se for um mau romance, o final vai ser mau igual. Se for um bom romance, as pessoas não vão se preocupar muito com esse final, não vão estar exigindo muito desse final. Então, relaxem. Quais são os erros que um escritor pode cometer na hora de encerrar a sua narrativa? Eu acho que ser explícito, né? Eu acho que talvez este seja o grande problema de um final. Dizer aquilo que o leitor já sabe. Quer dizer, reiterar algo que o leitor já fez um movimento interno de percepção do que é aquilo, do que está acontecendo ali e do que é aquele final, né? Normalmente, até, mais uma vez de brincadeira, eu digo, tirem fora a última frase, não o último parágrafo. Veja se não ficou melhor. Normalmente fica. Por quê? Porque esse final ocorre o seguinte: todo escritor tem dúvidas sobre o seu livro. Tem dúvida. A grande dúvida é assim, mas será que meu leitor está me entendendo? Essa é a grande dúvida. Então o que acontece? Acabam falando demais, dizendo demais. Implícita está a ideia assim, esse leitor não vai me entender o que eu estou dizendo. Então eu tenho que dizer, né? Por isso é que é bom uma outra pessoa ler antes da gente publicar, né?
Eu acho que não é uma questão de humildade, mas ao contrário, de sabedoria. Nas suas oficinas, você nota a tentação de concluir a história com um pensamento totalizante, com uma moral? Esse é o problema. Esse é um problema também muito sério. Tá? Qual é a sugestão que eu dou? Não termine com uma reflexão. Tá, mas o que é melhor então? Ou uma fala da personagem, ou uma ação da personagem. A reflexão, eu penso assim, ela só é admissível se ela contrariar tudo que o leitor leu. Então cria-se uma novidade, cria-se uma inquietação. Tá? Digamos, o personagem faz uma reflexão notoriamente equivocada sobre tudo aquilo que viveu. Isso é interessante. Agora, uma reflexão que diz aquilo que o leitor já leu, isso não tem sentido. O Machado faz o contrário, né? Mas dá certo. Ele dá, exatamente, dá certo, Vencedor das Batatas, tal. Isso aí, de fato, funciona, mas tem uma ironia nisso. Aí eu acho que tem sentido. Aí tem sentido. E nas suas oficinas, a conclusão do texto é um problema para os escritores? É um problema e por vezes eles superdimensionam isso. Muitas vezes eu digo, mas está bem resolvido. Está bem resolvido. Não está e tal. Né? Porque aí ocorre aquilo que o Sartre diz As Palavras, né? Que o grande problema o escritor é o menos indicado para ler a sua obra, porque ele vai ler não o que ele escreveu, mas o que ele não escreveu. Consequentemente, então, por vezes escrever um romance é uma grande aventura. Né? Se está sempre imaginando algo absolutamente transcendental, algo que vai transformar a literatura, algo que a gente jogou toda a nossa vida ali e tal. E chega um momento que aquilo tem que terminar, não é? Então, de terminar isto é uma diminuição, né? É dar um fim, quer dizer, tudo aquilo que era um grande sonho se materializa num texto que tem um começo, meio e fim, né? Digamos, geograficamente falando, tem um começo, meio e fim, então ele se fecha ali, né? E claro, é uma decepção. Né? Por isso que o escritor escreve outro livro, depois outro e depois outro, né? Até chegar aí 20 ou sei lá quantos livros, né? Porque nunca ficou satisfeito com a sua criação. Essa é a verdade.